Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Olha, Candomblé e Umbanda, a gente está falando de duas das religiões afro-brasileiras mais importantes do país, né? Muita gente confunde as duas e é normal porque as histórias se cruzam, mas na verdade elas são bem distintas. E entender essa diferença, nossa, isso revela muita coisa sobre a história do próprio Brasil. Então fica a pergunta, né? Afinal, qual é a diferença? Essa é a questão central que a gente vai desvendar aqui. E olha, a resposta não é simples, não. É uma baita jornada por séculos de história, de muita resistência e de uma transformação incrível. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Sabe por quê? Porque quando a gente entende o que separa uma da outra, a gente está, na verdade, entendendo uma história poderosíssima sobre como a identidade do Brasil foi formada. Uma história que, por muito tempo, ficou meio escondida, mas que, na real, sempre esteve ali, bem na nossa frente. Para a gente não se perder, vamos organizar essa nossa conversa em 5 partes, ok? Primeiro, vamos ver as raízes em comum, de onde tudo saiu. Depois, a gente foca no nascimento de cada uma, separadamente. Aí, vamos entrar num movimento surpreendente de volta às origens e, para fechar, vamos ver como tudo isso afeta a vida de quem segue uma dessas religiões hoje em dia. É isso aí. O ponto de partida é esse. Para entender por que os caminhos se separaram, a gente precisa primeiro olhar para onde eles começaram juntos e qual foi a estrutura, o contexto histórico que fez tudo isso acontecer. E para ajudar a gente nessa jornada, tem um mapa incrível que foi traçado pelo sociólogo Reginaldo Prandi. Ele é genial. Ele basicamente divide essa história toda em 3 grandes fases, 3 momentos-chave. Primeiro, o sincretismo. Depois, o branqueamento e, por último, a africanização. E olha, cada uma dessas fases mudou tudo na identidade e na prática dessas religiões. Então vamos lá, para o primeiro momento de todos, o nascimento do candomblé. A gente precisa imaginar o cenário, uma religião que nasce no meio da realidade brutal da escravidão no Brasil. Ela foi forjada no segredo, sabe? Foi, acima de tudo, um ato de sobrevivência cultural. Pensa só no tamanho do trauma, pessoas sendo arrancadas à força de suas terras, separadas das suas famílias, dos seus clãs. Lá na África, o culto aos antepassados era a base de tudo. Mas aqui no Brasil, com as famílias destruídas, como fazer isso? O foco então teve que mudar. Ele se deslocou para os orixás, as grandes divindades da natureza. Foram eles que se tornaram um novo centro da vida espiritual. E é aqui que entra um conceito que é fundamental, o sincretismo. Mas calma, não foi só uma mistureba, não. Foi uma estratégia genial e, mais do que isso, necessária para sobreviver. Para conseguir proteger as tradições da perseguição, os orixás foram, digamos, vestidos com a roupagem dos santos católicos. Era o jeito de continuar cultuando a sua fé ali, ó, bem debaixo do nariz dos senhores de engenho. E como é que isso funcionava na prática? Bom, era assim, ó. Ogum, o orixá da guerra, virava São Jorge. Xangô, o orixá da justiça, era associado a São Jerônimo. Oxalá, o grande orixá da criação, era Jesus Cristo. Então, para quem olhava de fora, parecia uma reza católica normal. Mas por dentro, a fé africana continuava pulsando com toda a força. Agora, a gente vai dar um salto no tempo. Vamos lá para o comecinho do século XX. O Brasil já não é mais o mesmo país. E é nesse cenário completamente novo que surge uma religião diferente de tudo, a Umbanda. A Umbanda tem data de nascimento, digamos assim, 1908, anunciada pelo médium Zélio de Moraes. E ela já nasce como uma fusão, uma mistura muito brasileira. Ela pega as tradições africanas, junta com o espiritismo europeu do Allan Kardec, mistura elementos do catolicismo e ainda traz a sabedoria das crenças indígenas. É um caldeirão cultural. E aí entra o segundo conceito do Prandi que a gente falou, o branqueamento. O que é isso? Bom, para ser aceita pela sociedade daquela época, uma sociedade urbana, de classe média, mais branca, a Umbanda meio que passou por um processo de limpeza. Ela suavizou e às vezes até eliminou os elementos africanos que eram vistos como primitivos. E no lugar, adotou uma cara e práticas mais parecidas com o espiritismo que vinha da Europa. Na prática, as diferenças ficam gritantes. Por exemplo, no candomblé, os cantos e rezas ainda usam as línguas africanas, como o iorubá. Já na Umbanda, tudo é em português.
As oferendas também são bem diferentes. Enquanto no candomblé ainda existem rituais que podem envolver sacrifícios de animais, na Umbanda as oferendas são mais simples, sabe? Coisas como velas, ervas, fumo, bebidas, e a música muitas vezes é marcada só com palmas. Quer um exemplo perfeito dessa diferença toda? Os atabaques do candomblé. Aquilo ali não é só um instrumento musical, de jeito nenhum. Eles são sagrados. São considerados os condutores do axé, da energia vital. São consagrados em rituais super complexos e só podem ser tocados por sacerdotes específicos para isso, os alabês. Isso é muito diferente da prática mais, digamos, direta de muitas casas de Umbanda. Mas a história não para. Ela dá mais uma virada. Chegam os anos 60, pensa em tudo que estava acontecendo no Brasil e no mundo, uma efervescência cultural, e é nesse meio que o candomblé começa um movimento completamente novo, um movimento de reafirmação. E aqui a gente chega no terceiro e último conceito, a africanização. Basicamente foi um movimento que partiu de terreiros de candomblé muito importantes, com o objetivo de limpar a religião. Limpar de quê? Dos elementos católicos que vieram com o sincretismo. A busca era por uma pureza, sabe? Uma conexão mais direta, mais autêntica com as raízes africanas, sem o disfarce católico. E aí acontece uma coisa muito louca, um paradoxo. Ao se livrar dos elementos católicos e se tornar, entre aspas, mais africano, o candomblé, que era visto majoritariamente como uma religião de negros, de repente, bum, ele se torna universal. Começa a atrair intelectuais, artistas, gente de classe média, gente de todas as cores. Todo mundo foi atraído por essa espiritualidade que parecia mais autêntica, uma alternativa real à cultura dominante. Tudo isso nos joga direto nos dias de hoje. Porque toda essa história maluca de sincretismo, branqueamento e depois africanização, como é que isso impacta na prática a vida de quem hoje busca um caminho espiritual dentro dessas religiões? A questão vira uma coisa bem prática, né? Com essas duas tradições tão ricas, tão complexas, com histórias e rituais tão diferentes, como é que alguém faz para escolher? Como uma pessoa encontra o seu lar espiritual no meio disso tudo? Olha que interessante, um comentário de um praticante lá no Reddit resume uma das consequências mais reais disso tudo. Ele diz que o candomblé acaba sendo mais caro por causa de todo o processo de iniciação, dos materiais. Já a Umbanda, por ser mais acessível, em tese não deveria cobrar taxas tão altas. Isso mostra como a complexidade do ritual do candomblé, com iniciações que duram muito tempo, tem um impacto financeiro mesmo. A Umbanda, com rituais mais simples, acaba sendo mais aberta nesse sentido. Então, resumindo para ficar bem claro, de um lado, no candomblé, o custo pode ser mais alto por causa dos materiais. A iniciação é um processo longo, complexo, mais fechado, e o foco está todo no culto direto aos orixás. Do outro lado, na Umbanda, geralmente é mais acessível. As sessões costumam ser abertas ao público. E a comunicação principal não é com o orixá direto, mas através dos guias espirituais, os pretos velhos, os caboclos. Quando a gente olha para trás, a jornada é impressionante. Pensa bem, começou no segredo das senzalas como forma de sobrevivência. Passou pela criação de uma religião que é a cara do Brasil e chegou num renascimento que jogou essas tradições para o mundo todo. O mais importante é entender que essas religiões não são peças de museu. Elas estão vivas, pulsando e continuam se transformando o tempo todo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para a gente pensar mesmo. Depois de uma história tão cheia de reviravoltas, de adaptação, de resistência, de reafirmação, qual será o próximo capítulo na história do candomblé e da Umbanda? Porque uma coisa é certa, essa é uma história que ainda está sendo escrita.